Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo Linhares. Nesta videoaula iremos aprender sobre alguns elementos e atributos HTML. Vamos lá? Introdução ao HTML, parte 5. HTML básico. Todos os documentos HTML devem começar com a declaração do tipo doctype HTML. O próprio documento HTML começa com HTML e termina com /HTML. A parte visível do documento HTML está entre a tag body/body. A declaração doctype. A declaração doctype representa o tipo de documento e ajuda os navegadores a exibir as páginas da web corretamente. Deve aparecer apenas uma vez no topo da página, antes de quaisquer tags HTML. A declaração doctype não diferencia maiúsculo de minúsculo. A declaração doctype para HTML5 é doctype HTML5. Deve estar descrito dessa forma: exclamação doctype HTML. Cabeçalhos HTML. Os cabeçalhos HTML são definidos com as tags H1 para H6. H1 define o título mais importante e H6 define o título menos importante. Parágrafos HTML. Os parágrafos HTML são definidos com a tag P. Por exemplo, P/P. Links HTML. O destino do link é especificado no atributo href. Os atributos são usados para fornecer informações adicionais sobre os elementos HTML. Os links HTML são definidos com a tag A. A tag A define os links e o atributo href define o endereço. Imagens HTML. O arquivo de origem src, o texto alternativo alt, altura e largura são fornecidos como atributos. As imagens HTML são definidas com a tag img. E o atributo src define o caminho dessa imagem. Como visualizar o código-fonte HTML? Como visualizar o código-fonte HTML? Você já viu uma página da web que se perguntou: ei, como eles fizeram isso? Ver código-fonte HTML. Para isso, você pode clicar com o botão direito em uma página HTML e selecionar exibir código-fonte no Chrome ou exibir código-fonte no Edge, ou algo semelhante em outros navegadores. Isso abrirá uma janela contendo o código-fonte HTML da página, ou simplesmente combinar duas teclas do teclado, Ctrl e U. Atributos HTML. Os atributos HTML fornecem informações adicionais sobre os elementos HTML. Todos os elementos HTML podem ter atributos. Os atributos fornecem informações adicionais sobre os elementos. Os atributos são sempre especificados na tag inicial. Os atributos geralmente vêm em pares nome e valor. O atributo href. A tag A define um hiperlink. O atributo href especifica o URL da página para a qual o link vai, como nesse exemplo. A tag A define a âncora e o href define o link que será apontado a essa página. E o resultado está aqui, no link. O atributo src. A tag img é usada para embutir uma imagem em uma página HTML. O atributo src especifica o caminho para a imagem a ser exibida. Temos aqui a tag img e o src com o caminho da imagem. E aí a imagem é exibida aqui. Os atributos de largura e altura. A tag img também deve conter os atributos largura e altura, que especifica a largura e altura da imagem em pixel. Temos aqui. Então, os atributos largura e altura definem a largura e a altura da imagem. O atributo alt. O atributo alt, obrigatório para a tag img, especifica um texto alternativo para a imagem, se a imagem por algum motivo não puder ser exibida. Isso pode ser devido a uma conexão lenta, um erro no atributo src ou se o usuário usa um leitor de tela. Então essa frase que temos aqui é apresentada caso a imagem não seja carregada. O atributo de estilo. O atributo estilo, ou style, é usado para adicionar estilos ao elemento, com a cor, fonte, tamanho e muito mais.
aqui especificando a cor vermelha para um parágrafo. O atributo language. Você deve sempre incluir o atributo language dentro da tag HTML para a declaração do idioma da página web. Isso serve para auxiliar os mecanismos de pesquisa e navegadores. O exemplo a seguir especifica o português como o idioma. Então, HTML language PT. Neste exemplo, temos o código definindo um país, language PT BR. O atributo título. O atributo título define algumas informações extras sobre um elemento. O valor do atributo título será exibido com uma dica de ferramenta quando você passar o mouse sobre o elemento. Temos aqui um parágrafo e temos um atributo título. E essa informação é passada quando você passa o mouse sobre o elemento. Sempre use atributos em minúsculo. O padrão HTML não requer nomes de atributos em letras minúsculas. O atributo type e todos os outros atributos podem ser escritos em maiúsculo ou minúsculo, como título ou título. No entanto, a W36 recomenda atributos em minúsculo em HTML e exige atributos em maiúsculo para tipos de documentos mais restritos, como o XHTML. Às vezes você precisa usar aspas. Esses exemplos são de recomendações. É uma boa prática usar aspas nos atributos. Caso aqui. E nesse caso não temos as aspas. Citações simples ou duplas. As aspas duplas em torno dos valores e atributos são as mais comuns em HTML, mas aspas simples também podem ser usadas. Em algumas situações, quando o próprio valor do atributo contém aspas duplas, é necessário usar aspas simples. Temos aqui o exemplo, usando aspas simples com duplas, ou vice-versa. Resumo. Todos os elementos HTML podem ter atributos. O atributo href da âncora especifica o URL da página. Não esqueçam disso. Para qual link vai? O atributo src define uma tag de imagem ou caminho da imagem a ser exibido. Os atributos white fornecem informações sobre o tamanho da imagem e height define a altura. O atributo alt e mg fornece um texto alternativo para a imagem. O atributo style é usado para adicionar estilos a um elemento, como a cor, fonte, tamanho e muito mais. O atributo language da HTML define o idioma da página a ser exibido. O atributo title define algumas informações extras sobre um elemento. Obrigado e até a próxima aula.